especialmente sobre Deus. O ponto de partida e o ponto de chegada é Deus. Se eu tenho consciência que a justiça divina é perfeita, que Deus nos ama igualmente, em abundância total, e a justiça dele também é tanto quanto abundante, em totalidade. As relações que nós vivemos uns com os outros devem ao máximo se aproximar desse parâmetro, que é de amor e de justiça plena nas nossas relações. Então, aquilo que vem da vida, que não está sob o meu controle, das minhas decisões, quando eu tenho a visão espírita, quando eu passo estou imerso nessa cosmovisão espírita, essa forma de olhar o mundo, de olhar o universo, nessa justiça, nesse conceito de justiça, as relações eu passo a enxergar de uma forma diferente, porque aquilo que eu compreendo, eu passo a entender que aquilo ali não foi eu que causei aqui do ponto de vista prático. Eu estou sofrendo um revés, mas eu não vejo imediatamente com clareza onde foi que eu errei. Mas essa fé, essa confiança me diz que é para o meu bem, é em prol da justiça. Então esse sofrimento, essa angústia, essa dificuldade tem um resultado, está olhando para o futuro, para a construção do amanhã. E aquilo que eu posso observar de imediato, aquelas falhas que eu cometi, como disse Castro Alves, faz parte dessa transformação, desse processo de transformação de curto prazo. Foi algo que é possível que eu observe, que aquele mal que eu fiz, ou o mal que veio do irmão que fez para comigo, foi pela condição ainda de inferioridade que ele carrega consigo. Então as relações entre as pessoas, que a justiça dos homens interfere, ela passa a ser como uma necessidade ainda dos erros ainda mais grosseiros. As nossas falhas mais grosseiras ficam submetidas a essa lei de causa e efeito, a essa forma mais rasteira de justiça, que é a justiça dos homens, que precisa alcançar e pegar essas falhas mais grosseiras. E aquelas mais sutis serão ajustadas conforme a lei divina, mas todas elas cooperando e trabalhando em prol do bem maior. Então, é essa a visão sucinta que a doutrina espírita traz, especialmente do livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, ele rompe o céu e o inferno das doutrinas religiosas comuns, questionando aos espíritos o que foi que fez eles sofrer ou ter alegrias quando encontraram-se com a morte. O que foi que lhe fez sofrer? Foi ter bens? Foi não ter bens? Foi trabalhar incessantemente pelas causas materiais? Ou foi buscar e ter confiança nessa justiça divina? Então, na segunda parte do livro, ele faz esse interrogatório com os espíritos e conclui. E convida todos a fazer a buscar para chegar a essas conclusões que Kardec chegou. Vou deixar com o Alex mesmo. Alex, a doutrina espírita nos propõe um sentido maior. Qual o sentido dela? Sim, um princípio muito importante, que eu vim até, à medida que a gente vinha falando exatamente do temor da morte, eu lembrei, Eduardo até falou aqui, do livro Céu e Inferno. Ele vem do livro 4 do Livro dos Espíritos, e ele vem trazer exatamente esperanças e consolações. E o que Kardec pergunta aos espíritos num trechinho desse, esperanças e consolações: qual o sentido que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos nos respondem: dúvida aos céticos epidêmicos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Então, ele vem trazer, os espíritos nos trazem, que devemos aproveitar todo esse ensinamento que a doutrina nos traz, para colocar em prática o amor e a caridade. Se temos conhecimento do objetivo que temos aqui, de colocar em prática esse amor e essa caridade, nada temos a temer,
Por isso que os espíritos respondem. Aqueles que se sentem culpados vão ter medo. E é isso que está acontecendo muito com a gente. A gente sabe o quanto a doutrina espírita nos traz de chamamento a colocar em prática a mensagem do Evangelho. Então não vamos perder tempo. Vamos colocar a mensagem de Jesus em prática, amando e praticando a caridade. Bem, eu falei que nós íamos fazer sorteio de alguns livros, né? Quem aprendeu a música que Carlito cantou, a primeira aqui? Quem aprendeu, levante a mão. Ninguém aprendeu a música? Ó Kardec. Essa aqui não é do... Peraí, Tonha, tenha... Não? Tonha, você sabe a música? Sabe ou não sabe? Venha cantar aqui. Carlito lhe acompanha. Vamos. Para você. A ciência, a cada dia, busca melhorar o que colhe, o que nós colhemos, melhorando sempre o futuro das sementes. Por que será que nós, espíritos, não poderíamos fazer isso se nós somos as maiores sementes de Deus? Então, com certeza, nós, como viajores que eu falei, temos uma história já contada e já registrada. E nós sabemos que muito dessa história ainda nos deixa um lado sombra amplo, né? Mas também, como já foi dito aqui, existe a esperança. E Deus não criou essa criatura para que ela não crescesse e não evoluísse. E já que existe a lei de progresso, essa evolução, esse futuro é que vai fazer com que a gente possa mudar o passado. Não que ele seja apagado, mas sim modificado, com novos passos, com novas mensagens nossas para o nosso perispírito. Então, hoje eu estou com todo o acúmulo do meu passado. Hoje eu sou a soma, o somatório do ontem. Mas eu já posso mudar essa soma com algo melhor. Reduzir na contabilidade divina o meu negativo. Passando, então, a buscar, a cada momento, elevar o montante positivo. E isso significa evoluir. Isso significa, como disse Cal, avante, né? Ir à frente, sempre estar dando passos novos. Para que a gente possa dar passos novos, precisamos de guia, precisamos de modelo. E os Espíritos nos dizem que Jesus é o nosso protótipo de ser plenamente realizado. O que isso tem a ver com o Espiritismo, Juscelia? O Espiritismo chega trazendo ou buscando resgatar o cristianismo primitivo. E nós observamos que 2000 anos está se passando e nós ainda encontramos tanta dificuldade de colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Por que será que nós ainda encontramos essa dificuldade? De viver o Evangelho do Cristo como os primeiros cristãos viveram. E ele falou que nós podemos fazer isso.
assim como aqueles irmãos que naquela época, no início do cristianismo, eles deram a sua vida. Eles deram a sua vida para levar a mensagem de Jesus onde quer que fosse. A gente tem como história Paulo de Tarso, que para mim, na minha visão particular, foi um homem que viveu essa transformação enquanto encarnado, que ele não mediu esforços. Quando se encontrou com a mensagem do Cristo, ele mudou toda a sua vida, ele se transformou. Ele levou a mensagem de Jesus a todos aqueles lugares aos quais ele falava o contrário. E ele não temeu em momento nenhum. Ele levou a mensagem do Evangelho do Cristo. E nós, 2000 anos está se passando. Por que tanta dificuldade? Será que nós estamos de fato vivendo, praticando os ensinamentos do Mestre Jesus, como ele deixou para nós? Como muitos irmãos que aqui estiveram nesse planeta e não temeram em levar, em viver o Evangelho de Jesus, como ele quer, como ele viveu. Então está na hora de nós refletirmos. E Jesus, ele não nos pediu muito. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos, pedindo para nós não fazermos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que alguém nos fizesse. Então está na hora de nós refletirmos, está na hora de nós internalizar de fato a mensagem do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Olhar a cada um dos nossos irmãos, independente de quem seja ele, qual a crença que professe, qual a condição socioeconômica, qual a raça, e não ver diferença, apenas ver um irmão nosso e filho de Deus, aquele que, assim como nós, estamos no mesmo caminho, na mesma jornada, em busca da evolução. A doutrina espírita irá de fato viver a mensagem do Evangelho de Jesus quando nós olharmos para cada um dos nossos irmãos sem preconceito, enxergando nele a mensagem do Cristo ou o Cristo nele. Vamos ver se a turma está prestando atenção mesmo no que está sendo dito aqui. Marcelo, quando falou sobre Deus, é sorteio, hein? Marcelo, quando falou sobre Deus, ele citou um livro. Que livro foi esse? E o nome do autor? Quem falou? Fale alto para a gente ouvir. Foi isso mesmo que o Marcelo falou? Pronto, vem cá então receber esse livro. A plateia está prestando atenção. Seu nome? Fabiola. Mas você não vai só ganhar assim facilmente isso aqui não. Venha para cá. Você agora vai falar um pouco. Sente aqui do meu lado. Vem pra gente vir de feira aqui para dar livro de graça? Não. Sente aqui. Como diz Fábio Júnior. Sente aqui. Pode sentar. Né? Como diz Fábio Júnior. Fazer aqui uma entrevista com Fabiola. Fabiola é de qual casa espírita? Dos Fraternidade. O que significa espiritismo para você, Fabiola? Espiritismo para mim é amor. Eu conheci o Espiritismo tem pouco tempo, não tem muito tempo, mas me identifiquei, muito com o Espiritismo e aprendi com o Espiritismo que a gente precisa aprender a amar mais, Amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Eu compreendo o Espiritismo como uma doutrina de amor mesmo. Praticar o amor que Jesus veio nos ensinar. Por que não botou Antônia na
Hein? Ela cantou. Ela cantou. O terceiro, coiteado. Você tem que agir sempre minha defesa. Vamos sortear aqui mais um livro. Estão preparados? Sim ou não? Bem, por que só as mulheres estão respondendo, né? Cadê os homens de Santo Estevão? Algum espírito masculino aqui, espírita, levante a mão. Com todo respeito, nós estamos falando de opção sexual, mas quem encarnou no sexo masculino em Santo Estevão aqui, levante a mão. As mulheres de vocês estão aqui. As mulheres Pronto. Tirando o Carlito, isso aqui agora vai para vocês, certo? Para ver se pelo menos os homens. A mulher, levanta a mão, quantas mulheres tem aqui? Olha. Mais fácil contar pelos homens. É mais fácil o quê? Contar pelos homens. Pois é. Nós falamos aqui de um jornal que foi o primeiro jornal espírita no Brasil. Foi na Bahia. Os espíritos masculinos encarnados em Santo Estevão. Não me digam que vocês não vão saber responder para eu ter que jogar para as mulheres. Qual o nome desse jornal? Dou-lhe uma. Não, dê pista não. Duas. Três. Pedro quer responder, Pedro? Não? Pedro o quê? Peraí, como é seu nome? Tadeu. Jorge Tadeu, diga. Não. Evolução. Quer dizer, eu não sei, vai depender do mentor espiritual aqui. Na hora que você chegar que ele vai dizer. Diga, Jorge. Não. Tá perto. Tá perto. Falta um pouquinho. Alguma mulher pode responder, contribuir com Jorge? Tonha, mais não. Diga, Cal. Jorge, ele falou no nome do jornal, mas quando você disse que não, ele disse qual era a cidade e qual foi o ano da publicação. Foi baixado em São João de 1865. Pronto. Ganhou. Muito bem. Venha pra cá que os ecos do além-túmulo me esperam. Não, é você, gente. Venha fazer eco conosco. Sente aqui. Como diz Fábio Júnior, Jorge, senta aqui. Jorge de qual caso? Luz Fraternidade. Para você, uma pergunta difícil. O que mais lhe agrada na doutrina espírita? É saber de onde viemos, a razão de estarmos aqui e para onde vamos. Teve alguma dificuldade? Não. Agora você vai cantar a música que... Eita. Ô, Marcos. Ó Kardec, obrigado pelo Espírito,
Carlito agora vai nos apresentar um número. Nós vamos fazer um intervalo após e depois a gente retorna para finalizar. Tá certo? Eles sabem que eu sou a vida e o amor. Sou aquele que ensinou a amar, ver o mundo como ele está. Você precisa aprender que amar é viver o amor. Sabe então como é bom a conquista do perdão. Você tira do seu coração todo ódio, toda ingratidão. Você precisa aprender que amar é viver o amor. Verás então como é bom a conquista do perdão. Você tira do seu coração todo ódio, toda ingratidão. Você precisa aprender que amar é viver o amor. No exercício do perdão, você ajuda seu irmão. Você precisa encontrar a paz. Se já vem, nunca é demais. Você precisa aprender que amar é viver o amor. É viver o amor. É viver o amor. Aí, 40.